É se mover. É fugir dos perseguidores. Concorda com isso? Mas vejam só. Vamos adiante. Passa aí, por favor. Olha, depois de deixar Pernambuco, entre 1926 e 1928, né, o cangaço lampião passa por metamorfose. Primeiro, em 1930, entra ao Congresso de Mulheres do Banco. 1930. Mulheres dentro do banco. A primeira mulher que entrou no banco foi Maria Zéia, né? Que habitava o que hoje se chama Santa Brígida, Malhada da Caiçara, próxima à cidade do Nasci, cerca de 40 quilômetros. E ela entrou de maneira voluntária. Aliás, foi a única mulher que adentrou as ordens cangaceiras de maneira voluntária. Porque queria. As demais todas foram obrigadas. E depois se adequaram à situação. Mas Maria Zéia era casada e se apaixonou por Lampião. E ela quis que o Lampião também se apaixonou por ela. E aí ela deixa o cangaço em 1930, abrindo assim um precedente para outras mulheres adentrarem, como Lídia, Inacinha, e aí vai, muitas delas. Outra coisa que aconteceu, subdivisão em grupos menores sob a chefia de homens de confiança do Lampião. Quando o Lampião deixou Pernambuco aqui, ele deixou uma decadência significativa. Ele chega à Bahia, ele mais 6. Tá? Ele mais 6. Aqui a coisa apertou mesmo. E ele vai para a Bahia e não volta mais a Pernambuco. Fica lá, de 1926, 1928, até 1938, Bahia, Sergipe, por aí naquela época dele, não volta mais aqui a Pernambuco. Esse pessoal que permaneceu com ele contemplou com a chefia de subgrupos. Não se nega a capacidade estratégica que ele tinha consigo. Subgrupos significa ataques simultâneos em áreas diferentes, confundindo as balanças. Tanto a entender que havia uma espécie de onipresença lampiônica. Então, os gestos dos subgrupos, por isso, né? Zé Sereno, Zé Baiano, né? Zé Boy, ou seja, e também passou a existir um sedentarismo lampiônico, ou quase sedentarismo lampiônico. Vejam só, faça aí junto, por favor. O sedentarismo atesta também metamorfose no motivo porque Virgulino adentrou o cangaço e se fez lampião. Eu quero chamar a atenção dos queridos para a seguinte afirmação. É muito comum generalizar o cangaço. Na verdade, a gente vai encontrar cangaços dentro da instituição cangaço. Por exemplo, antes do cangaço lampiônico aqui no Pajeú, houve o cangaço do senhor Pereira, que tem uma viés totalmente diferente do lampiônico. Antes do senhor, houve o Antônio Silvino, Jesus Brilhante, enfim, houve vários. Tá certo? Então, há essa multiplicidade. E também há uma multiplicidade no concernente aos tipos de cangaço. Frederico Pernambucano de Melo, considerado a maior autoridade em cangaço desse país, diz no seu livrinho Guerreiros do Sol que havia 3 tipos de cangaço. O cangaço de vingança, o cangaço refúgio e o cangaço meio de vida. Então, o Lampião, quando entra no cangaço, e ele o faz protegido por senhor Pereira aqui no Pajeú, porque eu penso comigo, se não tivesse havido a proteção de senhor Pereira, os ferreiros teriam sido varridos no mapa rapidinho. Porque estariam em vigor ao carvalho para o jogueiro. Quem era os ferreiros? Virgulino, Antônio, Levino, contra o poder de Carvalho e Nogueira. Então, quando ela entra a hoste do cangacerismo do senhor, ele passa a estar sob a tutela do senhor por algum tempo.
Aí você entende, ele adentrou o cangaço por vingança. Realmente, adentrou para, né, segundo consta, matar José Saturnino, coisa que ele não conseguiu. Segundo consta. Só que, posteriormente, após assumir a liderança por ter deixado o cangaço de Pereira, a partir de uma recomendação do padre Cícero Romão Batista, então o Lampião passa a migrar da condição de cangaço de vingança para o cangaço de vida. E aí o que vai acontecer? Você vai encontrar, tá, Jesus que falou, uma fala do Fernando Campos de Melo, que está no livrinho Guerreiros do Sol. Ele diz assim: entre os anos 1936 e 1938, Lampião mostrava-se bem mudado. Trocar os jornais de ar de PNT, ou seja, a situação de nome, pelo conforto quase sedentário de bem aparelhados coitos ribeirinhos em Sergipe. Vocês estão vendo que eu coloquei ali um colchete, suprimindo, que era grande, mas eu vou dizer o que o Frederico diz aí. Onde descansavam sempre nos braços do seu grande amor, Maria Neto. Beirando os 40 anos, adquirira os requintes, olha o texto, de que, gente? De burguês bem-sucedido. A instituição a maior autoridade do cangaço do Brasil. Frederico está no final do guerra. Então, o camarada se tornaram burguês. Ou seja, passaram a ver no cangaço de uma maneira de enriquecimento.